Boa noite, meus amados. Mais uma vez estamos aqui junto e misturado. Você daí, eu daqui. Eu aqui ministrando essa palavra, você aí do seu sofá, da sua cama, não sei onde você está, nem a posição que você se encontra. Mas eu sei de uma coisa, se você abrir a sua mente, você vai se alimentar desta palavra nutritiva para todos nós. Então, abra a sua mente e a sua Bíblia para acompanhar junto comigo essa ministração. Amém? Sejam todos bem-vindos, tanto pelo Facebook ao vivo, tanto pelo YouTube via vídeo, mas a palavra é a mesma, porque está sendo gravado momentaneamente, né? Então, nós temos um tema para ministrar essa noite, e o tema é a graça, o poder da fé para ser. A graça, o poder da fé para ser. Não é para ter, é para ser. Amém, meus amados? E para isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 13, nós vamos ler do 10 ao 13, tá bem? Então vamos lá. Versículo 10: Quando, porém, vier o que é perfeito, quando, porém, vier o que é perfeito, essa palavra está futura. Por que está futura? Hoje, Paulo já não escrevia mais assim. Porque o que é perfeito já veio. O que é perfeito, segundo nossas escatologia, ele vem no ano 70. E esse livro aqui, Paulo está escrevendo no ano 56. Então, quando você entende isso, fica fácil de você entender a Bíblia, de você se livrar dos homens enganadores e viver a sua vida pura, limpa e saudável com Deus. Amém? Então vamos continuar. Então, quando vier o que é perfeito, então, você vê que no ano 56, Jesus já tinha andado sobre os desertos, já tinha morrido na cruz, já tinha acesso aos céus, mas não estava tudo perfeito ainda. Era quando ele voltasse, e voltou no ano 70, e acabou de aperfeiçoar a igreja, né? Ele separou, no ano 70, ele separou o que era a igreja e o que não era a igreja. Amém, meus amados? Por isso que Paulo está escrevendo aqui. Então, o que é em parte será aniquilado. Então, vamos ler bem pausado, porque eu não gosto que haja confusão. O que é em parte, não era tudo. O que é em parte será aniquilado. O resto da lei que tinha. O templo estava de pé. Os sacerdotes ministrando. Então, quando Jesus viesse, ia eliminar essa iniquidade que existia no templo. Aquele povo, o sacerdote iníquo, né? Os comerciantes, né? Que Jesus mesmo pegou um monte de comerciantes lá no templo. Então tudo aquilo ia ser definidamente aniquilado. E foi exatamente isso que aconteceu, e que a igreja, ou que a igreja que se chama de Cristo, não entendeu nada disso ainda, mas que está aqui escrito para todos. Versículo 11: Quando eu era
Aí ele entrou aqui num paralelo, né? Para trazer mais que as pessoas entendessem. Ele tentou materializar. E ele falou: quando eu era menino, falava como menino. Ou seja, falava sem saber o que falava. Sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias. Desistir das coisas próprias, quando ele chegou a ser homem. O que é que Paulo desistiu? Da teologia que ele fazia com Gamaliel, de seguir a lei de Moisés com Gamaliel. E está dizendo aqui: desistir das coisas próprias de menino que não sabe o que fala. Ele seguia a lei porque não sabia. Cristo ainda não tinha aberto o entendimento dele. Então, quando Cristo não abre o entendimento da pessoa, ela continua fazendo coisas de menino, sem saber o que está fazendo, o que está falando. Versículo 12, nós vamos ler até o 13. Porque agora vemos como em espelho, assim, ó. E agora ele tá fazendo, ele continua no paralelo dele, né? Vemos como espelho. Aí, meus amados, como isso aqui não foi escrito nessa madrugada, porque nessa madrugada nós temos um espelho nítido. A imagem que nós vemos pelo nosso espelho hoje é nítida. Mas no caso de Paulo aqui, nós temos que voltar a 2000 anos atrás e conhecer os espelhos daquela época. Aí quando nós voltamos a 2000 anos atrás, nós vemos que os espelhos que eles usavam, eles tinham naquela época, era um latão polido, não era nítido. Então Paulo está dizendo agora, ele vê como espelho, ele vê, mas ainda vê turvo. Paulo ainda não está vendo uma graça limpa, é o que ele está tentando se expressar aqui, né? Paulo não está vendo uma graça limpa, nítida, como tem que ser. Por quê? Porque tinha a lei de Moisés escurecendo a graça de Deus. Por isso que ele está dizendo, eu vejo como um espelho, assim, meia graça, meia lei, turvo. Está tudo turvo para Paulo. Mas para nós hoje não. Hoje nós temos esse entendimento que a graça de Cristo, ela está limpa, está clara, está nítida. Então nós não podemos praticar coisas de menino, dizer e achar que nós não sabemos o que estamos fazendo, nem o que estamos falando, porque a letra aqui está clara. A letra está clara, não tem obscuração aqui. Como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como o espelho obscuramente, não dava para ver direito, não dava para ver a graça direito, porque a lei estava obscurecendo a graça de Cristo ainda. Com o templo de pé, com os seus sacerdotes recebendo dízimo, recebendo oferta, recebendo sacrifício, fazendo orações. Então Paulo
Eu vejo como espelho, assim, meio claro, meio escuro. Algumas dúvidas ainda por conta da lei. Veremos, né, obscuramente. Então veremos face a face agora. Face a face agora. Conheço em parte. Conheço, olha só que Paulo está falando da graça. Eu estou conhecendo a graça em parte. E em parte eu conheço a lei. Porque ele era um judeu, praticante da lei. Então o que Paulo está dizendo aqui, para mim ainda está tudo obscurecido. Porque mesmo eu ter recebido a lei para pregar, mas tem uma lei aí me obrigando a fazer ainda certas coisas, né? Paulo rapou a cabeça, fez voto na graça. Conheço em parte, então conhecerei futuramente. Conhecer, preste atenção, meus amados. Você tem que prestar atenção em tudo que a palavra vai se estendendo. Mas, contudo, ela não nos deixa confusão, porque a lei não existe mais. No ano 56, Paulo dizendo, conheço em parte, então conhecerei quando ele voltasse. Aqui nós começou no 10, né? Quando vier o que é perfeito. Aí Paulo, e o que? Ia conhecer o que era perfeito. Porque no momento ele estava entendendo de muitas coisas, mas tinha a lei de Moisés obscurecendo a graça de Cristo. Ele está dizendo, eu conhecerei quando essa lei de Moisés for detonada totalmente, como foi detonada no ano 70. Amém? Então conhecerei como também sou conhecido. Paulo era conhecido por todos aqueles lugares, principalmente com a igreja primitiva, né, que perseguia ela. Então serei conhecido, como também sou conhecido. 13, vamos ler até o 13, versículo 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Eu vou explicar aqui essa fé e essa esperança. A fé que nós temos hoje e a fé que ainda nos dias de Paulo tinha, não é a mesma fé a dos dias de Paulo e a dos nossos dias. Porque a fé de Paulo ainda, nos dias de Paulo, mesmo com a morte de Jesus e tudo, era uma fé meritória. Quanto mais tinha fé, quanto mais se dava, mais se cobrava, tinha direito de cobrar. A nossa fé hoje, que permanece, Paulo está dizendo que permanece, hoje, é uma fé dom, é uma fé de Deus para nós. Antes era de nós para Deus. Você vê que a fé, ela mudou, né? Hoje nós temos uma fé dom, não tem mérito a fé. Você creia e só, você tem que crer. A tua parte, a nossa parte é crer, sem pedir. Mas a fé que funciona na lei é uma fé de petição. Então, se eu faço o voto, eu tenho o direito de pedir, fazer um pedido, 7 pedidos, 3 pedidos. Você está me entendendo? E a esperança? A fé e a esperança. Eles estavam
Você vê que a mesma esperança deles, a mesma fé que eles ainda viviam lá no ano 56, não é a mesma fé que nós vivemos hoje. E a mesma esperança que eles viviam lá no ano 56, não é a mesma esperança nossa hoje. Porque a esperança deles era ver a volta de Jesus. Eles tinham esse entendimento que tudo ia ficar no seu limite com a volta de Jesus. Mas Jesus já veio. Então essa não é a nossa esperança. Porque a esperança que se vê não é esperança. Você está me entendendo? Eu tenho esperança de ganhar na Mega Sena. Enquanto eu não ganhar, eu vivo nessa esperança. Quando eu ganhar, acabou a esperança. É assim. Amém? E o amor é o mesmo. O amor é o mesmo. Sempre tivemos que amar os nossos irmãos. Não importa o que ele faz no dia a dia. Amém, meus amados? A esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Você vê, o amor sempre venceu. O amor sempre vence. Amém, meus amados? Então, assim nós vamos conhecendo quem somos nós, quem é Deus, como nós devemos viver, né? Nós vivemos numa graça, mas não podemos viver em libertinagem. Nós, como os filhos de Deus, nós temos que dar bom testemunho. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do 3 ao 8. 11, do 3 ao 8. Versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo, pela fé. Porque nós não vimos Deus criando o universo. Então, como nós cremos que foi Deus que criou esse universo? Pela fé. Foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem, né? Que não aparecem. 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Você vê que é uma fé, quanto mais tem direito de cobrar. Uma fé meritória. Você vê que a fé de Abel é uma fé meritória. Meritória. Pela fé ele obteve, porque ele ofereceu mais do que Caim, né? Ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho, pelo qual era uma fé meritória, testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio dela, aqui nesse tempo aqui, não existia lei aqui nesse tempo? Não existia. Existia graça? Também não. A graça estava escondida, podia existir, mas a graça estava escondida, né? Mas Abel está fazendo uma fé aqui, uma fé meritória, mas estava, né? Justo das suas ofertas. E os pastores pegam essa passagem aqui em Hebreus para se justificar a pidança de dinheiro, de sacrifício, de oferta. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala,
Ainda fala a história, né? Um outro não tem como falar. É a história da sua justiça. 5. Pela fé, Enoque, transladado, aquele Enoque que os pastores pregam para a igreja, que foi arrebatado para o céu e vive com Deus. Os crentes dizem que Enoque não morreu. Aqui está dizendo transladado, tirado de um local e ponhado em outro. Isso se chama transladação. Que os pastores fazem teologia, mas não entendem. Aí diz que Enoque não morreu. Enoque está lá no céu. Mas aqui está dizendo que foi o quê? Versículo... até me perdi aqui, meu Deus. No versículo 15, né? 14. Nós estamos em Hebreus. Não, é 5. Cadê? Pela fé, Enoque, capítulo 5, no versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado, tirado de um local para outro. Quem foi mais transladado? Você vê que o sistema religioso, com a sua sabedoria, que não serve para nada, eles falam que Enoque e Elias estão no céu vivinho, comendo o que eu não sei, né? Porque eles foram arrebatados. A palavra está dizendo aqui foi transladado. Transladado. E quem mais foi transladado? Que os pastores, a igreja, não diz que está lá no céu. Filipe, não é? O Filipe lá que vinha no caminho de Emaú, ele também não foi transladado. Ele foi arrebatado daquele local que ele estava e foi encontrado em outra cidade no mesmo momento. Então, meus amados, foi isso que aconteceu com Elias e Enoque. Eles não foram para o céu vivo, que nem conta a história mentirosa, religiosa. Elias e Enoque aconteceu a mesma coisa de Filipe. Foram transladados de uma cidade para outra. Mas que eles morreram. Então, quando você vê isso pregado pelas redes sociais, não dê crédito a essas coisas. Se você não quiser comentar lá dizendo que é mentira, eu já escrevo, é mentira. Enoque morreu, Elias morreu. Transladado para não ver a morte. Então, se Deus tivesse deixado Elias, tanto Elias como Enoque, na cidade onde eles estavam, eles iam ser mortos. Mas como não tinha chegado o dia deles ainda, Deus o tirou daquele local e colocou em outro local, longe daqui. Trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladaram. Deus não levou eles para o céu, foi transladado. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Outra palavra aqui que a turma torce. Ele é galardoador daquele que ele busca. Não é eu que busco, ele que busca, né? Galardoador dos que o buscam. 7.
Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para salvação. Aqui não está dizendo salvação eterna, era salvação do dilúvio, salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo daquele local, daquele mundo lá, o mundo, e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Da justiça que vem da fé. Não é da que vem de um voto, de um jejum, não, de uma oferta. Não tenho fé para dar 100 reais de oferta, 500 reais de oferta. Não, isso é burrice. Amém? Mateus, capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escriba e fariseus, palavra de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo? Aí o povo diz, olha, Jesus mandou dar o dízimo. Não, ele está chamando a atenção aqui. Ele está reprimindo. E vê que dízimo que é, né? Hoje o dízimo é dinheiro, mas vê o dízimo aqui, ó, que Jesus está falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã. Não é o dízimo do salário, do 13º, das férias. Não. É legumes, mantimento. Hortelã, do endro e do cominho. Então os escribas fariseus, eles faziam questão de dar o dízimo certinho desses mantimentos. Não era dinheiro. Mantimento de cominho. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. O que? A justiça. Eles não pregavam a justiça. Que na lei não tinha justiça. Tinha injustiça. É o que se prega dentro das igrejas hoje ainda. A justiça, a misericórdia e a fé. Aqui não fala de dízimo. Aliás, não está mandando vocês dar o dízimo, não está mandando fazer voto, nem fazer oferta, nem fazer sacrifício. Está mandando ter misericórdia e fé. Amém, meus amados? Deveis, porém, fazer estas coisas. Vocês devem dar o dízimo, mas, em primeiro lugar, vocês têm que praticar a justiça e a fé e o amor que eles não praticavam. Fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sem omitir aquelas. Guias, eu vou ler o 24, não, deixa esse 24 atrás. Havia dízimo sem Páscoa. Havia dízimo sim, Páscoa sim, obrações sim, sacrifício sim. Na lei, o mais importante, a justiça, a misericórdia, a fé e o amor, não praticava. E é exatamente o que nós vemos hoje. Os pastores fazem questão de praticar o dízimo, e um dízimo dinheiro, não é um dízimo mantimento. Sacrifício, oferta, porque enche os cofres deles, mas deixa uma igreja vazia de conhecimento de Deus. Então foi igual o profeta, acho que o profeta Zacarias, né? Ou foi Oséias. Misericórdia eu quero, sacrifício não. Então vive uma igreja aí com salão cheio de gente, mas sem vazia da sabedoria de Deus. Efésios,
Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Pretérito, presente do passado. Então nós já estamos salvos. Pela graça sois salvo, mediante a fé. E isso não vem de vós, não é a graça não vem de vós, a fé não vem de vós, foi um dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Amém, meus amados? Então, é esses conhecimentos que nos enche de Deus, da sua sabedoria, enquanto a igreja vive vazia desses conhecimentos. Aí faz sacrifício, faz voto, porque não tem o conhecimento, os pastores não ensinam, porque não interessa para eles. Volta lá em Romanos. Romanos, no capítulo 10. Romanos 10, no versículo 17, no versículo só também. Assim, a fé vem pela pregação. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Não é de Moisés. Pela palavra de Cristo. Amém, meus amados? Se eu ler esse 18, versículo 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Porventura não ouviram? Sim. O Evangelho, Paulo está falando do Evangelho. Sim. Por certo que ouviram o Evangelho. E por que não creram? Por que não creram? O povo não estão atrás de crer. Por toda a terra, né? Ouviram, sim, por certo. Por toda a terra, você vê, que terra que era essa? A terra do povo de Israel, o povo judeu. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. E não é o mundo global, é o mundo aion que eles viviam. Amém, meus amados? Isso se chama entendimento de Deus para ser um cristão, para ser ou entender, né, que você é um salvo. É o entendimento de Deus para você entender que você não precisa fazer voto, não precisa dar dízimo, não precisa fazer sacrifício, não precisa de batismo nas águas, você já é. Amém? Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Versículo 18. Que pratique também, eu vou ler o 17. Exorta aos ricos do presente século, não hoje. É do presente século que eles viviam, do presente século, que não seja orgulhoso, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. 18. Que pratique o bem. Quando você pratica o bem, para você praticar o bem, você precisa estar numa chamada igreja? É necessário?
Eu sempre faço essa pergunta quando eu encontro a ocasião, né? Para se fazer o bem, é preciso eu estar dentro da igreja? Será que eu não sei que o bem eu posso fazer a qualquer dia, a qualquer hora, onde eu estiver? Pratique o bem, seja ricos. Então, a pessoa que pratica o bem, ela se torna rica, não de dinheiro, mas de entendimento, sabedoria de Deus, misericórdia de Deus, proteção de Deus. Ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. 19. Que acumule para si mesmos tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém, meus amados? Quando você tem esse conhecimento, você é uma pessoa próspera, não de dinheiro, mas de entendimento de Deus. Amém? Romanos, volta lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, já estamos perto de terminar. Romanos 12, vamos ler o versículo 11. Versículo 11. Não, no zelo, não seja remissos, no zelo, coisas boas. Não seja remissos, sedes fervoroso no zelo, de fazer boas coisas. Fervoroso de espírito e servindo ao Senhor. Amém? E em 2 Timóteo agora, nós estávamos em 1ª, né? Em 2 Timóteo, tem essa mais duas passagens. 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, ó, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, ou seja, a fé dele, né? O meu depósito até aquele dia, o dia da esperança deles, qual que era? A volta de Jesus. Até aquele dia, eu vou ler, só o 13 mesmo, 12 mesmo, nós lemos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Tem essa passagem mais uma só. Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Versículo 14, nós vamos ler do 1 ao 12. Amém? Então, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos nas sinagogas. Sinagoga era onde eles se reuniam, né? Não era igreja, era um local, seja na rua, debaixo de uma árvore, ali. A sinagoga judaica, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus
né, como de grego. Mas os judeus incrédulos, incitaram, irritaram os ânimos dos gentios, né, contra os irmãos. 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça, né? Concedendo que por mão deles se fizesse sinais e prodígios. Então, meus amados, o que nós estamos entendendo até aqui, que por mãos de Paulo, Barnabé, Timóteo, naquela época, presta atenção, a necessidade, hoje tem crente que só quer saber de milagre, mas o milagre daquela época, era para aquela época, para demonstrar o que eles estavam pregando. O Evangelho de Cristo, para certas pessoas que não criam, incrédulo, eles precisavam fazer milagre ali, para aqueles incrédulos perceber, entender que eles realmente estavam sendo enviados de Deus, de Jesus, né, de Cristo. Por isso havia necessidade de milagre, tanto da parte de Paulo, que pregava a graça, tanto da parte de Pedro e Tiago, que pregava a lei. Mas das duas partes havia uma necessidade deles mostrarem algum milagre, como prova que eles estavam sendo enviados. Eles não estavam ali porque quiseram estar ali. Hoje não, hoje nós já entendemos isso. Hoje nós já entendemos, né? Que o milagre vem pela fé. Se você não crê, você não recebe. Você está doente, mas não crê. Você está doente, mas a sua crença é ir até o pastor derramar o óleo na cabeça, passar a mão e dizer seja curado. A sua fé é essa. E não é essa a fé do Evangelho, não é essa. Fizesse sinais a prodígio. 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns era pelos judeus, né? Outros pelos apóstolos. 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades, seus sacerdotes, autoridade hoje, por exemplo, os pastores, né? Suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar. 6. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licânia, e circunvizinhança. 7. Onde anunciaram o Evangelho. Vamos ver até o 12, né? Anunciaram o Evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais puderam andar. 9. Esse homem ouviu falar Paulo. Então a fama de Paulo já corria por ali, né? E ele ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé, Paulo olhou para o homem e disse: esse homem tem fé, ele pode ser curado. Vendo que ele tinha fé, Paulo não vendo que ele tinha dinheiro, tinha voto, tinha sido batizado nas águas, não. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. 10. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito,
sobre os pés, e ele saltou e andava. Então, eram os milagres como prova, testemunhos que eles eram os homens de Deus enviados por Deus. Hoje, meus amados, ninguém tem essa precisão mais, não tem essa necessidade. Porque a fé é de cada um e cada um tem que saber como usá-la. Entendeu? É uma fé dom. Se você tiver uma fé dessa, você pode ser curado. Agora, se a sua fé for de ir até um local chamado igreja, para o pastor ungir, orar, passar a mão, isso não é fé não. Isso é burrice. 11. Quando as multidões vieram, quando as multidões viram o que Paulo fizeram, gritaram em língua licanônica, dizendo: os deuses em forma de homem, baixaram até nós. Então, esses homens aqui, esse povo aqui, estava crendo no que Paulo fazia, eles acharam que foi os milagres dos deuses deles. O milagre dos deuses deles. Mas não foi. Baixaram até nós. 12, vamos ler até o 12. A Barnabé chamava Júpiter, olha a crença dele, Deus Júpiter. E a Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então, Paulo era o principal portador da palavra de Cristo, do Evangelho do Novo Testamento. Assim como Pedro, Tiago e João eram os principais portadores da palavra, da lei, do Evangelho da lei, para os judeus que tinham lei. Amém? O resto do livro vai entrar nas coisas dos deuses deles, né? E para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, no capítulo 3, versículo 16, para nós encerrar. Versículo 16, é um versículo só também. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejas fortalecido. Essa é a oração de Paulo. Né? Hoje, quando se faz oração dentro dessas chamadas igrejas, ora para que Deus dê uma casa, dê um apartamento, dê um carro. Isso não é oração, é petição. E olha, diferente daqui. Eu vou até recomeçar de novo. Para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, lá dentro. O nosso espírito. Aqui não está dizendo para você fortaleça na carne. Não, é no homem interior, aonde o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus não está nessa carne, está no nosso espírito natural. Espírito com espírito, carne com carne. Então, nós temos que aprender isso. Que o Espírito de Deus, ele vive não na nossa carne, mas no nosso espírito interior. O nosso homem interior. Amém, meus amados? Já que nós temos
deixa eu dar uma explicação que eu deixei de dar quarta-feira, né? Era importante, era uma explicação importante. Eu falei, mas eu acabei esquecendo de dar um conhecimento, deixar um grande conhecimento lá. Aquelas almas debaixo do altar vestidas de branco, é isso, o branco que eu quero explicar para vocês, né? O que eu fui na internet entender, o porquê o branco. O branco, segundo os costumes judaicos daquela época lá, quando um sacerdote, por isso que apóstolo João recebeu, ou deu parece uma veste branca, mais ou menos isso, né? Lá. Quando eu fui buscar na internet essa história, o costume deles, né? Quando um sacerdote se aposentava, ou um ancião se aposentava, eles eram levados a um julgamento para ver se eles tinham feito um bom trabalho no convívio daquele trabalho, né? Se eles tinham sido justos. Então, quando eles investigavam, iam ver, né, pesquisar como foi a vida sacerdotal que a pessoa passou ali, o sacerdócio, o ancião, então o que é que eles faziam? Como forma de reconhecimento, eles lhe davam uma veste branca para eles, né? Dizendo que eles tinham sido puros no seu trabalho. Por isso que João lá viu as pessoas recebendo uma veste branca. Era nessa tradução, nessa tradição, né, que eles tinham, de quando um sacerdote ou um ancião se aposentava, eles faziam lá seus julgamentos, e se não tivesse sido achado nenhuma falha neles, eles recebiam como troféu, como recompensa, uma veste branca. Amém, meus amados? Era esse detalhe que eu esqueci de dar na pregação de quarta-feira, né, que nós damos quarta-feira, lá sobre as almas debaixo do altar. Quarta-feira eu acho que nós vamos trazer aqui, ainda nesse sentido aí, os 144 mil escolhidos. Amém? Até lá, sejam todos abençoados pela graça de Cristo, né? Livre dos homens sanguinários. Amém? Que a sua vida seja uma vida de bênção, não somente hoje, mas todos os dias que você viver aqui nessa terra. Você precisa dessas bênçãos aqui nessa terra, meus amados. Nós precisamos viver isso aqui nessa terra. Porque quando nós partimos daqui, a carne for a terra e o nosso espírito for o céu, lá nós estamos guardadinhos já. Lá nós não precisamos mais de nada. Nós vamos estar guardadinhos lá, muito bem guardados. Nós precisamos da proteção de Deus aqui nessa terra. O bem nós precisamos dele aqui. Então nós precisamos viver o reino de Deus aqui, nessa terra. E só vive o reino de Deus aqui nessa terra quem praticar o bem. Seja abençoado mais uma vez pela graça de Cristo. E até quarta.